pessoal, esse é o nosso quarto módulo da disciplina de conflitos e negociação e nós vamos para essa última etapa, chama gestão de conflitos e negociação. Como é que a gente administra o conflito para chegar ao acordo que a gente espera? Pois bem, te trago uma primeira situação, é a limpeza do quintal. Dona Maria tem 82 anos e te solicita para mim e para você, para que nós dois façamos uma limpeza no quintal dela. E nós, por gentileza, vamos fazer a limpeza do quintal dela. Te faço uma pergunta. O que a gente precisa para fazer a limpeza do quintal da Dona Maria? Antes de você responder essa, a Dona Maria perguntou outra coisa aqui. Ela está dizendo assim, quanto tempo vocês vão levar para deixar meu quintal limpo? Olha, está cheio de exigência, Dona Maria, mas ela pode. Quanto tempo a gente vai levar, eu e você, para limparmos o quintal da Dona Maria? O que é que a gente precisa fazer antes de começar o trabalho? Você deve ter pensado, vamos listar os materiais que a gente precisa ter, né? As vassouras, a enxada, o saco de lixo, talvez seja isso. Você pode ter pensado que eu preciso fazer o quê? Pensa aí. Talvez o mais importante para a gente fazer é, como é o quintal da Dona Maria? Como que é o quintal dela? Ele é um quintal simples, tem árvores, não tem árvores, tem canteiros, tem jardins, tem lixo espalhado, não tem lixo espalhado? É fácil ou mais difícil de fazer? A gente tem que construir, para começar essa situação, construir um mapa do que é o cenário que a gente tem que trabalhar. Nos conflitos nas empresas, tem que ser do mesmo jeito. O conflito agora está instalado, não é um episódio, a gente já viu tudo isso. Agora o conflito já está lá na empresa, já existe o conflito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que os autores chamam de mapeamento do conflito. Entender que coisas geraram o conflito. Entender até onde ele se espalhou, de que modo ele afeta as pessoas. Fazer o mapa do conflito. Olha que coisas interessantes a gente precisa e pode observar quando o conflito está instalado nas empresas. Algumas atitudes das pessoas na empresa são de sabotagem. O indivíduo trabalha numa mecânica, por exemplo, e as ferramentas quebram. Sabotagem é quando o indivíduo ele força a ferramenta, força a máquina e dá prejuízos para as empresas. A sabotagem é uma forma da gente enxergar que existe uma diferença entre quem opera e quem tem o comando. Pode ser uma forma. Uma outra forma também é a deslealdade. Você fica sabendo que existe entre os colegas não um clima de amizade, mas de animosidade, de diferença. O indivíduo puxa o tapete do outro. Esse episódio instalado de conflito tem origem em algum lugar e você precisa investigar isso. Uma outra coisa que pode mostrar a existência de um conflito é um comportamento de autopreservação. O indivíduo se coloca na posição de que está tudo certo no setor dele, nada acontece de errado no setor dele e, inclusive, o erro deve estar nos outros setores. Essa situação de se isolar, se autopreservar, pode indicar para a gente a existência de um conflito já instalado de alguma ordem e a gente precisa pensar nisso. Uma outra forma de pensar é quando os indivíduos não participam mais daquilo que foi programado, daquilo que foi planejado. Você convida a que eles cooperem com uma atividade e eles se alienam de participar disso. E essa alienação também é uma forma da gente verificar a existência do conflito na empresa. Uma outra forma importante é verificar se os grupos estão fazendo panelinhas e essas panelinhas fazem panelinhas para se proteger. O que os autores chamam de segregação adaptativa. Existe um burburinho de que nós vamos ser demitidos. E aí os grupos se juntam para fazer essa segregação adaptativa. E segregando, afastam-se do todo, afastam-se do grande grupo que é a empresa. E por fim, uma coisa chamada, que os autores chamam de polarização melodramática. Quando um indivíduo, que pode se utilizar de outros artifícios, começa, por exemplo, sabotando uma máquina, e ele se coloca na situação de vítima das circunstâncias. Ele é um indivíduo que coloca em xeque o bom desenvolvimento das atividades e ainda assim é aquele que vai fazer drama dizendo que está todo mundo contra ele, todos odeiam o Cris, aspas, aí para aquelas situações. Isso existe nas empresas
E isso são coisas que a gente pode perceber, atitudes que a gente pode perceber e que podem lembrar a gente que a gente precisa administrar melhor o conflito existente ou os conflitos existentes nas empresas. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de administração de conflitos. E para administrar conflitos, a gente precisa pensar que existem 4 modos distintos de administrá-los. O primeiro deles, que não é muito bom, a gente vai analisar cada um, é a acomodação. É quando a gente finge que não existe. A gente deixa as coisas do jeito que estão. Uma outra forma é a da dominação. Alguém que tem poder age sobre a outra parte, fazendo com que o conflito pare. Ele não deixa de existir, ele para o episódio conflitivo, mas o conflito está ali latente. Uma outra forma importante é o compromisso, quando se estabelece um compromisso entre as partes. E por fim, a última dos modos distintos de administrar é a solução integrativa de problemas. Vamos ver cada um deles? O primeiro deles é a acomodação. A acomodação é uma forma de manipular o conflito, né? de colocar embaixo do tapete a existência do conflito na empresa. Os problemas são encobertos, mas encobertos eles continuam lá. Né? A sujeira debaixo do tapete continua sendo sujeira, só que está escondida debaixo do tapete. O conflito nas empresas, às vezes, é administrado desta forma. O gestor diz, não existe diferença entre vocês, e bota tudo para baixo, panos quentes, como a gente vai dizer. As organizações menos eficientes eram marcadas por essa tendência em esconder conflitos. Se os autores estão dizendo que era marcada, nós vamos dizer para vocês que ainda existem empresas marcadas por essas situações. Elas preferem, para evitar problemas emocionais maiores, elas acabam usando de três maneiras, formas de acomodação. O primeiro deles é diminuir a seriedade do problema. O indivíduo chega no seu chefe e diz assim, fui chamado de negro sujo. O chefe diz, não foi assim, não é assim, ele quis brincar com você, deve ter dito de outro modo, não leve isso tão a sério. Ele não está solucionando o problema, ele está encobrindo um problema e diminuindo a seriedade do problema. Nestes casos, a empresa também pode ser acionada judicialmente, porque ao invés de dar cabo ou encerrar, dar solução para o conflito, ela está acrescentando coisas no conflito, encobrindo, ela está acrescentando problemas. Uma outra coisa possível é negar a existência. De jeito nenhum, eu conheço fulano e ele jamais diria isso. Ele inverte a situação e faz com que o queixoso se coloque na posição antes vítima, agora daquele acusador que não tem provas contra isso. Algumas empresas utilizam isso é muito perigoso, prejudicial para a saúde emocional das pessoas. Ou então, tratam o episódio conflitivo de maneira superficial. Né? Vão fingindo que não ouviram, ouvem, recebem um e-mail da queixa e ignoram, o indivíduo vai lá e diz, eu vou dar um jeito, estou resolvendo, o tempo passa e nada se resolve. Essa é a forma de administrar conflitos chamada acomodação. A segunda forma de administrar conflitos chama dominação. Na dominação, uma parte impõe sobre outra parte a solução que ele quer, através do poder, por exemplo. Ele impõe e diz assim, vai ser desse jeito e acabou. Nós temos uma diferença e a gente vai resolver desta forma. Isso não é solução para o conflito. Isso é uma maneira de administrar chamada dominação. Deste modo, a condição de resolver é rápida e decisiva, mas os efeitos podem ser muito danosos, porque as partes não receberam aquilo que elas precisavam. O episódio conflitivo foi interrompido pela ação de dominação de uma parte. Eu mando, você obedece. Vejam, lembra que a gente falou? Aí, neste momento, o poder posicional está sendo utilizado para eliminar a razão do problema. Na verdade, ele não elimina o problema, ele mantém o problema lá com graves reações para a organização. A terceira forma de administrar conflitos é o compromisso. O compromisso significa o seguinte, que cada parte desiste um pouco do que precisava, ela abdica de um pouco daquilo que ela solicitou, e a outra também faz isso, e aí eles assumem um compromisso entre eles. Qual o problema disso? É que nenhum dos dois leva aquilo que ele queria da situação conflitiva. Ele queria um aumento de salário, ele não queria dar aumento de salário. E eles vão encontrar um caminho para chegar no meio termo que não satisfaz nem a um, nem a outro. Aí você vai dizer assim para mim, mas uma coisa tão bonita chamada compromisso pode ser algo ruim? Não é que é ruim,
é melhor do que se a empresa se acomodasse ou se ela dominasse, né? Se ela manipulasse. Mas o melhor seria que cada parte, de algum modo, recebesse aquilo que espera, não desta forma. Mas esse compromisso tende a não ser muito utilizado nas empresas porque ele só serve para atender parcialmente uma das partes. Ele atende uma solicitação pequena e aí ele não dá solução ao problema. Ele deixa esse problema se arrastar, às vezes ele se arrasta. É um compromisso selado, as partes vão cumprir, mas até quando elas são capazes de lidar com isso, né? O último ponto da administração de conflitos chama solução integrativa de problemas. A gente não envolve barganha, a gente não discute, você pode ceder aqui, você pode ceder ali. Não tem não tem barganha, a gente não barganha posição. A gente busca uma solução que seja ideal para cada uma das partes. Eu busco entender o que você precisa e eu te explico exatamente o que eu posso fazer. Né? É um método solução que envolve 3 grandes processos ou passos. O primeiro deles é o seguinte: identifica as condições ou considerações básicas da parte. O que você quer? Me diz melhor o que você quer. E aí, ouvindo o que a pessoa está dizendo, interessando-se pelo que ela está dizendo, tenta entender o que está por trás. A gente já falou um pouco sobre isso. O que está por trás daquilo que ela fala? O empregado tem 15 anos de experiência, extremamente especializado na área. Ele passou 15 anos sem receber uma única promoção. Ele está pedindo agora uma promoção. Ele quer receber uma promoção, quer ser promovido na empresa. E aí ele pede a promoção. O chefe vai fazer as ponderações, ele avalia e vai fazer perguntas. Fulano, você está aqui há 15 anos com a gente, você tem um trabalho de dedicação. Qual é a razão que te levou agora, nesse momento, a pedir? Perguntar vai fazer com que o cara abra as situações e o que está por trás dessa solicitação. De repente, esse cara que tem 15 anos está pedindo um aumento ou está pedindo uma promoção porque, por exemplo, a esposa está grávida, a família vai aumentar. Então, ele está pedindo. O gerente, 15 anos para promovê-lo, já tem uma brecha para fazer isso. Ele tem possibilidade de fazer. O negócio vai bem, ele é um bom funcionário, não atrasa. Então, ele tem circunstâncias. Depois que a gente identifica as considerações básicas e aquilo que está por trás daquilo que a parte tem e o que a outra parte também está apresentando, ele busca qual é a alternativa. Se eu promovê-lo, o que vai acontecer com ele? Se eu não promovê-lo, o que vai acontecer com ele? E aí tem que analisar o que é que cada uma dessas alternativas, dessas soluções vai gerar para a organização ou para a outra parte. E aí, ao final, identifica qual é a alternativa melhor, mais favorável para as duas partes. A solução integrativa de problemas vai dar a solução final a esse episódio conflitivo, que podia continuar, podia parar. Neste caso, na solução integrativa de problemas, o indivíduo sai satisfeito, a organização mantém um colaborador altamente especializado, altamente dedicado, que vai passar, por exemplo, a trabalhar melhor, mais e melhor, porque depois de longos 15 anos vai ter uma progressão na carreira dentro da organização. Para a gente encerrar, eu quero te mostrar esse slide que eu quero que você acompanhe comigo. Ele vai mostrar para a gente as 3 formas de resolver o conflito. De um lado, a gente tem o ganha-ganha. Uma parte e a outra parte que estavam em conflito, chegaram numa solução, encontraram a solução integrativa de problemas e uma parte ganha, outra parte ganha. O que acontece aí? Interrompe-se o conflito. Não existe mais conflito entre nós. Todo mundo ganha. No outro extremo, a gente tem perde-perde. O conflito se arrastou, as partes não se entenderam e aí ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. Não teve aumento, não teve promoção, o indivíduo passa a trabalhar pior para a empresa perde, o indivíduo perde. A resolução perde-perde mantém o conflito existente, não tem solução. É resolução porque resolve ali aquela situação, mas um perdeu e o outro também. E no meio dessas duas situações quando um ganha e o outro perde. O fato de um ter perdido nos remete à situação das maçãs, que são diferentes. As maçãs são diferentes porque os indivíduos e os interesses deles são diferentes. Administrar conflito nas empresas implica em pensar de que modo a gente pode fazer para juntar essas diferenças. Entender que nós continuaremos diferentes, com interesses diferentes, mas o que nos une fundamentalmente nas empresas é que nós temos muito mais interesses comuns do que antagônicos. E o nosso papel
como técnicos em recursos humanos, será administrar e gerenciar melhor esses conflitos, negociando da melhor forma para encontrar o melhor acordo. Um abraço a todos, até a próxima.